Olá, eu vou mostrar a vocês hoje como usar basicamente duas ferramentas que vão ser muito importantes para a gente trabalhar com a parte da prospecção tecnológica, mais especificamente com a patentometria. Uma vez que a gente vai usar uma grande quantidade de informações, de dados a respeito de patentes, vai ser muito importante a gente poder trabalhar, por exemplo, com ferramentas que consigam fazer o uso dessas informações da forma mais adequada. E como eu já havia falado anteriormente, um dos grandes problemas que a gente tem na hora de coletar os dados e trabalhar com os dados diz respeito às informações que os escritórios de patente fornecem para a gente como dados de saída. E daí não importa se você está trabalhando com uma ferramenta de busca paga ou uma ferramenta de busca gratuita, que as informações que os escritórios vão repassar é, possuem os mesmos problemas, os mesmos erros. Daí, basicamente, a gente vai ter que fazer uma clusterização, um refinamento, na verdade, do nome dos depositantes, em alguns casos do nome dos inventores também. A gente basicamente vai trabalhar muito mais com depositantes, daí eu vou dedicar um pouquinho mais de atenção para o nome desses depositantes, mas caso o analista deseje trabalhar com outro tipo de nome, então ele pode usar a mesma metodologia, as mesmas ferramentas de refinamento. Então, a ferramenta que a gente vai utilizar é um software gratuito que se chama OpenRefine, e aí eu vou mostrar para vocês, vocês vão digitar aí no Google OpenRefine, vão fazer o download do arquivo executável, esse arquivo vai para o computador de vocês, onde vocês escolherem, e daí vocês vão acompanhar na minha telinha aí como fazer a instalação desse aplicativo, porque é um aplicativo que, diferente dos outros, ele não instala e fica no seu computador. Vocês viram que abre uma janelinha basicamente parecida com a do DOS, não pode fechar ela. Enquanto estiver rodando, tem que funcionar essa janelinha aberta. E esse aplicativo ele tem a disponibilidade de diversos tipos de línguas. Eu recomendo que sejam utilizados basicamente o inglês, para não ficar muito diferente daquilo que a gente está acostumado, mas se quiserem pode trabalhar também com português. E aí, como está sendo mostrado na setinha, vocês vão criar um projeto, né? Vão escolher o arquivo onde estão as informações exportadas lá da base de dados de patentes que vocês já escolheram. Aqui no caso a minha é G21. Eu anexei ela e aí vocês podem ver o que vai aparecer aí na telinha do OpenRefine, né? Todas as informações que aparecem no Excel vão aparecer aqui também. E são muitas as possibilidades de você trabalhar com o OpenRefine. Vocês vão criar um projeto, basicamente, e aí estão todas as informações aqui. Ó. No caso, eu tinha 1667 linhas, vou colocar uma visualização de 1000 linhas ao invés de 10, só para poder ter uma visualização um pouco mais ampla daquilo que a gente vai poder trabalhar. E vocês vão ver todos os campos aqui. E aí eu vou alterar, vou passar lá pro candidato, tá vendo? Fica meio esquisito em português, né? Isso aqui é os depositantes, ou em inglês os applicants, né? E aí eu vou colocando aqui para você só para poder comparar, para ver como é que é, né? Ó, Kraftwerk Union, Wiederaufarbeitung, Westinghouse, algumas delas, olha essa por exemplo, The European Atomic Energy Community, tem Euratom, a European Atomic Energy de novo, então ela tem mais de um depositante no mesmo depósito, então a gente tem que separar isso para poder ficar mais fácil da gente poder trabalhar. Então vou dividir as células, né? E aqui o separador que é colocado é ponto e vírgula, porque eu exportei um CSV, então vou separar lá para poder dar uma olhada. Vamos atualizar a página aqui. Vamos ver se funcionou. Olha só. Aqui, ó. Separou. Então tá tudo separado. Ó. Hitachi, separou da Areva, Advanced Electron. Se eu permanecer com os depositantes na mesma linha, na hora que eu for fazer o refinamento não funciona. Então eu tenho que separar para poder refinar como se fosse cada depositante uma patente diferente, tá? Agora eu vou agrupar de novo e vou atualizar. Vamos fazer o estudo aqui, ó, para poder ver. Eu tenho lá, vou colocar todos os tipos de funções para poder ver. Olha só, da Conceição José é o mesmo de José da Conceição. Brooks RS Inc. R Brooks S Inc. E aí ele vai padronizar para um nome que está aqui na frente. Ó, eu vou ter que conferir manualmente um a um.
Vamos ver aqui, ó, mesma coisa, Batistella Janete, a mesma da Janete Batistella. Eu vou olhar um por um. Vamos ver aqui, Science Innovation Nuclear Industry. É a mesma coisa. LTD Company Proton 21. LTD Company Proton 21 sem as aspas. Cristiano Roberto Gucci. Gucci Cristiano Roberto. São as múltiplas formas de se escrever às vezes o mesmo nome. Então vou marcar todos eles que eu já vi aqui. E vou mandar unir e reagrupar. Vamos ver o que vai aparecer, se vai falhar, se vai dar certo ou não. Ó, deu certo para esses nomes. Vou mudar a função matemática que faz essa análise, aí vocês vão ver que tem mais nomes ainda. Vou agrupar eles de novo, eu confiro para ver se é o mesmo. Ó, tem uma interrogação no meio do nome ali e é a mesma, simplesmente é o mesmo depositante. Vamos unir eles. Vou mudar a função novamente. Vou colocar aqui esse metafone. Olha só o tanto que já apareceu. Joint Stock. Eu vou acelerar agora o vídeo, porque basicamente a gente vai ter que fazer isso para todas as funções que o software OpenRefine nos fornece e conferir praticamente todos os depositantes com possibilidades de agrupamento para que se evite que a gente trabalhe com isso de forma desestruturada. Então, olha só, alguns não são exatamente o mesmo, outros são. Universidade do Triângulo Mineiro, que é a Universidade do Paraná, a Universidade de Juiz de Fora, não é. Ele agrupou então por universidade, mas o resto não é a mesma coisa. Eu vou clicar só naqueles que eu tenho que refinar. Então vamos fazer isso rapidamente para todo mundo. Agrupar, agrupar, agrupou. Então basicamente eu já tenho os meus nomes refinados. É o que eu queria. Vamos dar uma olhada então. Vou unir agora as células novamente. As que eu tinha separado, eu vou unir por ponto e vírgula, 2 pontos e vírgula novamente, para poder voltar à função que eu tinha originalmente. A gente volta lá para poder conferir naqueles mesmos exemplos que eu tinha usado antes. E aí eu posso exportar para PDF, Excel, HTML, CSV. Se eu exportar direto para o Excel, o arquivo costuma ficar muito grande e às vezes dá até problema na leitura do próprio Excel. Então eu exporto no Comma Separated Values, é o mais comum, e lá no Excel eu trabalho nele. Então eu exportei aqui, vou abrir um Excel agora. Vamos abrir a planilha base. Eu vou vir aqui em dados, obter dados de arquivo, de texto ou CSV. No caso eu tenho um CSV, então vou abrir a planilha CSV que saiu do OpenRefine. Cuidado para não confundir com a que saiu da plataforma da base de dados original que vocês fizeram a busca. O arquivo está lento, quanto maior o arquivo, mais tempo vai levar. Ó, veja que ele já estruturou tudo para a gente aqui. O nome dos depositantes já estão refinados, ou dos candidatos em português, né? Eu não trabalhei com os inventores, porque a princípio eu não vou fazer nenhuma análise que envolva os inventores. Mas como eu disse anteriormente, se for necessário, a gente também trabalha com os inventores. Só que vai dar mais trabalho, porque aí pode aparecer muito mais diferenças, né? Então, estou só conferindo aqui na minha planilha para ver se está tudo adequado, tá? Então, vou carregar. A planilha abre. Mantém um vínculo com o arquivo original CSV, tá tudo formatadinho direitinho. O nome da planilha está aqui nessa primeira aba. Confere tudo. Importou da forma correta. A jurisdição, como eu fiz a análise originalmente só para as patentes que estão depositadas no Brasil, faz sentido a jurisdição ser só BR. E aí eu tenho o número do aplicativo, a data do pedido, o número do pedido prioritário, a primeira data de prioridade, o título, resumo, os depositantes, inventores, os proprietários, a URL lá do LENS, de onde eu posso
pegar informações sobre cada uma dessas patentes. O tamanho das famílias simples e da família expandida vai ser importante. Os CPCs e os IPCs, condensados, separados apenas por ponto e vírgula. O status legal dessas patentes. Então, tem uma quantidade bastante razoável de informações para a gente poder trabalhar. E aí, se eu usar só o Excel para poder gerar tabelas dinâmicas, que eu vou mostrar agora para vocês, vai dar um trabalho muito grande. Daí a gente vai usar um pouco, então, da possibilidade de se trabalhar com ferramentas de inteligência artificial, basicamente o ChatGPT. Mas antes disso, eu vou mostrar a tabela dinâmica, eu vou inserir, selecionei aqui a coluna de tipo, o gráfico que mais se adequa para a gente, né? Ele gerou, então, um gráfico dinâmico com o tipo de depósito que eu tenho, que é A, B ou C, basicamente, as suas subdivisões. A1, A2, B1, aqui no caso tem B8, C1, D. Isso mostra um pouco do status daquele depósito que a gente está analisando, daquele documento que a gente está analisando. Agora eu vou gerar outro gráfico só para mostrar para vocês, considerando então o ano da publicação. Então vou gerar uma tabela dinâmica numa planilha existente, vou clicar na planilha 2, na célula que eu quero que apareça essa tabela dinâmica, no caso eu coloquei na K3, eu seleciono aqui o ano da publicação e arrasto ele. Vou ter que adequar porque apareceu um número que não tem nada a ver aqui, né? Eu vou colocar então a contagem deles, vamos ver as possibilidades, eu coloco a contagem do ano, não é... Vou arrastar para linhas, então olha, veja que agora nas linhas eu tenho os anos que estão lá na minha planilha original. E aqui nos valores também está errado, eu vou na configuração e vou contar quantos documentos eu tenho em cada ano daquele. Então eu tenho uma tabela lá, ó. Nas linhas eu tenho o ano de publicação e na contagem de quantos documentos eu tenho para cada um daquele ano de publicação. Eu seleciono tudo, vou inserir, e aí eu vou inserir um gráfico, eu vou direto em gráfico recomendado, né? Eu poderia ser gráfico personalizado também, acho que esse gráfico aqui está adequado. Depois, obviamente, eu posso formatar ele para poder mudar cor, formatação, tipo, nome, título dos eixos, da forma com que for mais adequada para mim. Eu não vou mostrar especificamente todos os detalhes de se trabalhar com gráfico aqui no Excel, porque eu quero só o base, né? Eu vou mudar esse nome de planilha 2, vou começar a padronizar. Então, eu vou ter uma planilha de G21 completo, -CSV, e uma planilha de dados, que é a planilha dos dados trabalhado já. Eu vou colocar essa data do pedido agora. Ver se tem mais alguma outra coisa, que normalmente me interessa é o ano e não a data toda, né? Eu quero só o ano com que foi feito o pedido, ou que está a prioridade do pedido. Vou de novo adicionar uma planilha existente, vou clicar em dados, na célula U3, que é onde eu quero que apareça a minha planilha. Ele está lendo. Vamos procurar aqui então os anos. Ele aparece, na verdade, todas as possibilidades que eu posso gerar na minha tabela dinâmica. Eu quero aqui, ó, primeira data de prioridade, mais interessante. Vamos clicar nela. Aí já apareceu aqui, ó, tudo. Ano, trimestre, mês, etc. E os valores de cada um. Então, já apareceu até formatado, ao invés de ter que aparecer a data completa, né? Eu quero, são os anos. Então, vou selecionar tudo. Claro que eu não posso selecionar o total geral, senão atrapalha o meu gráfico. Vamos inserir, gráfico recomendado. Pode ser de barras, pode ser de linha. Depende do tipo de análise que a gente está fazendo. Do modo com que você quer também mostrar, né? Então, é um pouco parecido com o outro, mas a informação é diferente, né? Veja que no finalzinho ali ele está caindo, né? Porque as análises que a gente fez pegam patentes recentes também. Talvez, a gente não sabe especificamente, né? Pode ser patentes que estejam em sigilo e que não estão aparecendo na nossa análise. Então, isso dá um viés para a gente na hora de analisar isso. Então, eu vou excluir os últimos anos da nossa análise para poder verificar
o padrão crescente ou alternante, né, oscilante, para não deixar apenas caindo. Aqui no caso eu vou tirar 21 e 22. É um período razoável, considerando os 18 meses de sigilo, a partir da data com que a gente fez a busca para trás. E aí o gráfico já tem uma posição um pouquinho mais interessante, né? mais real. Eu vou colocar mais uma análise aqui. A tabela dinâmica que eu quero agora vai ser considerando o status daquele documento, né? Ativo, descontinuado, expirado, inativo, pendente. Dependendo da análise que a gente for fazer, isso vai ser muito importante. Então eu tenho uma tabelinha dinâmica e eu posso selecionar um tipo de gráfico de visualização ou apresentar como tabela também. Isso aí vai a gosto da pessoa. No meu caso, eu prefiro o gráfico de pizza, né? Porque todos os documentos são 100%. E aí, cada tipo de status desses documentos eu coloco como se fosse uma fatia da pizza. Eu acho que fica visualmente mais agradável para a gente poder trabalhar, né? Então, nesse caso, dá para ver que, por alguma razão, quase que 60% dos depósitos foram descontinuados. A gente vai ter que estudar isso depois. No momento, a gente está só construindo um mapa das tecnologias, né? O mapa para me mostrar o perfil de como que estão essas tecnologias. E bate mais ou menos com o que está ali no tipo das patentes também, né? Na coluna C da minha planilha. Como essa base de dados já dá o status, então eu não preciso ficar preocupado na coluna C ali do Excel. Algumas bases de dados não consideram o status, então eu tenho que tirar esse status baseado no código que aparece ali, o A, B ou C, por exemplo, né? Então vou acertar agora a minha planilha para ficar com a cara um pouquinho mais simples. Eu tenho vários outros indicadores que são mais complexos e aí eu vou apelar agora então para o ChatGPT. Eu vou pedir para ele fazer uma coisa. O VBA ou Python, principalmente o VBA, é um código de programação que o Excel entende. Então eu vou pedir e vou comparar. Eu vou escrever aqui no ChatGPT. Escreva um VBA para contar o número de ocorrências de cada nome na coluna. Eu vou lá no Excel ver qual que é a coluna que eu esqueci. A coluna C. Aí eu tenho que colocar qual que é o nome da planilha, na coluna C da planilha, e eu vou colocar o nome da planilha também, que aqui no caso é G21 completo -CSV. Então copio e colo ali, ó. Vou colocar entre aspas, porque é o nome próprio, o nome da planilha, né? Se você estiver usando o ChatGPT pago, você pode anexar o arquivo do Excel e pedir a resposta direto. Agora, como no caso eu estou mostrando o GPT geral, então eu tenho que escrever tudo de forma geral mesmo, para ele me dar a fórmula que eu quero, genérica, né? Eu quero que ele ponha as informações ali, ó, na célula AE9, AE8. Não, vamos mudar aqui. AE3, ó, vamos ampliar aqui para ficar mais fácil de enxergar, né? Então, volta ali, eu quero que a resposta do ChatGPT saia no AE3 ali, ó. Então vamos ver. Escreva um VBA para contar o número de ocorrências de cada nome na coluna C da planilha G21 completo CSV e exibir os resultados nas colunas AE e AF da planilha dados. Por isso que eu resolvi chamar de planilha dados para ficar mais simples, né? Em ordem decrescente. Então eu estou pedindo ao ChatGPT para ele fazer para mim alguma coisa. E ele vai escrever um código de programação que teoricamente é possível da gente estudar, mas vai levar bastante tempo para poder entender o que significa cada um desses parâmetros aqui. E aí eu vou basicamente simplesmente verificar as instruções do ChatGPT. Para quem não entende nada de programação no Excel, ele dá algumas informações até daquilo que eu preciso fazer no Excel para que esse código que ele está gerando seja utilizado, seja funcional. Então eu espero ele escrever tudo e aí vem a explicação do que o código que ele escreveu faz. Eu posso comparar para ver se está adequado e o mais interessante, como usar esse código no ChatGPT. Então, abrir o Excel, Alt F11, no menu clique em inserir no módulo, copiar e colar o código que foi gerado e o F5 para poder fazer funcionar esse código. Então, eu vou copiar o código aqui, né? Copiei tudo.
vejo as instruções aqui, vou lá no Excel, cliquei ali na linha para selecionar o Excel, cliquei o Alt F11, inserir, módulo, já tinha alguns abertos, mas abri um outro, né? Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C lá do ChatGPT, Ctrl V aqui. Cliquei certinho, contagem do número concluído. Vamos lá ver agora? Dados. Volta lá. Aí, ó. Eu vou pedir para o resultado ser apresentado no formato de uma tabela, com a primeira coluna intitulada como tipo e a segunda coluna intitulada como quantidade. Vou dar uma refinada, então, naquilo que eu fiz. Ele escreveu o código já. Vou voltar ali. Ctrl C, Ctrl V de novo. Clica na setinha. Olha, agora ele gerou. Então, volta lá no Excel. Veja que ele escreveu o tipo e a quantidade exatamente como eu queria, né? Como eu tinha feito antes, sem fazer a programação, com a tabela. Eu quero mais coisa, então vou copiar esse código que eu escrevi aqui em cima, esse prompt de comando, e vou alterar para tudo que eu quero agora. Vamos olhar agora o que eu quero. Vamos ver as opções aqui. Eu vou tentar na data da publicação aqui. Vamos fazer uma coisa mais complicadinha no início, né? É a F. Então eu vou alterar lá, ó, coluna F da planilha, dia 21. Vamos ver. E onde que eu quero que apareça, eu vou colocar para aparecer ali na F das dados, né? Na coluna exibir F e G da planilha dados. A primeira coluna eu acho que o tipo está adequado. A segunda coluna, vamos botar data, na verdade, né? Data da publicação. E a segunda coluna intitulada como quantidade. Ele vai gerar o código. De novo. A gente aguarda ele gerar tudo. Às vezes ele dá erro, e aí eu peço para poder gerar de novo. Quando o código é simples, ele gera tranquilo. Agora, quando é um código mais complexo, talvez ele possa dar um erro e pedir para poder gerar de novo, né? Gerou uma explicação do que ele fez. Confiro para ver se está de acordo. Vou fazer a mesma coisa que eu tinha feito ontem, ó, copiar o código. Vamos lá, eu posso colocar no mesmo módulo, eu posso inserir um novo módulo. Vou inserir um novo módulo aqui para ficar mais simples para a gente. Ctrl V, gerou, só que ele está com a data inteira da publicação. E não é isso que eu quero, né? Eu quero é só o ano. Então eu vou ter que dar uma refinada, na verdade, nesse código. Olha lá, ó. Ainda está bem desformatado, né? Foi uma coisa meio bagunçada. Então vamos voltar lá. Vou copiar aquele prompt que eu tinha feito, reescreva o código, pedir para o GPT, considerando apenas o ano da informação original, né? O ano da coluna, qual que era a coluna? Coluna F, né? Volta lá. Da coluna F lá, ó. Da coluna F da planilha G21. Então, vamos ver aqui, ó. Tá tudo aqui, ó. O ano da coluna F. Então ele vai reescrever tudo. Como o software é inteligente, então ele vai considerar baseado na informação que ele deu originalmente. Então é só pedir para poder refazer alguma coisa na coluna F, ele entendeu que a coluna F estava naquela planilha com o nome original de G21 e que os dados deveriam sair na planilha dados, né? Naquelas linhas, naquelas colunas, naquelas células que eu tinha pedido originalmente. Então ele reescreve tudo. Ele tem até a mensagem de conclusão que eu posso alterar para ficar mais simpática também, se eu quiser. Eu posso mexer nesse código, né, se eu entender alguma coisa do código. Vamos copiar o código. Volta lá. Eu vou apagar o código original, né, que eu não gostei. Ctrl V de novo. Vou mandar rodar. Vamos ver o que aconteceu.
Volta na planilha da... Olha, agora ele já está formatado da forma com que eu queria. Se a gente quiser também que seja apresentado no formato de uma tabela e essa tabela esteja formatada nas cores XY, o ChatGPT faz tudo. Então vou reescrever o código considerando o resultado apresentado. Dá uma olhada, não está interessante ainda não. Vamos pensar aqui em qual prompt que eu vou fazer, né? Vou alterar. Eu escrevo o código de forma... Eu tenho que dar uma mensagem que seja clara também, né? Daí a habilidade de quem está usando a inteligência artificial. Ela não faz tudo. Você tem que saber pedir. Escrevo o código de forma que a coluna intitulada ano de publicação, vamos dar uma olhada lá, ó, porque ela está aleatória. Então vou escrever tudo ali, ó. Eu podia colocar a coluna A, B, C, D também, mas aí eu vou colocar o nome da coluna. Seja apresentada em ordem crescente ou decrescente. Depende daquilo que a gente quer. Vou colocar decrescente. Então ele vai reescrever tudo. Se quiser negrito, se quiser itálico, formato de letra, tudo você pode pedir para que o GTP te dê a informação completa e o Excel interprete depois. Então, espero ele terminar de escrever. Ele está colocando tudo ali. Eu devia ter acelerado o vídeo agora, né, para poder não ficar perdendo tempo com a geração do código e ir direto ao assunto. Mas agora já está tarde. Então vamos copiar o código enquanto ele dá a explicação ali. Eu não vou ler a explicação, ele está repetindo na verdade. Vamos gerar um... Vamos ver aqui onde que eu... Vamos gerar lá no módulo. Vamos apagar tudo, né? Vamos começar tudo de novo. Vou gerar um novo módulo. O que que eu vou fazer aqui? Vamos copiar o código de novo. Vamos ver aqui. Vou apagar isso aqui tudo para mostrar para vocês primeiro. Vou voltar Alt F11 lá. Então vamos apagar tudo agora. Não quero aquela informação antiga. Ctrl V do código que veio lá do GTP novo. E agora eu tenho 2024, 2023, 2022. Olha lá, ó, tudo direitinho, organizado em ordem decrescente. E isso bate exatamente com o que eu tinha feito originalmente, né? Agora, então, eu quero criar botões para ficar mais fácil. Se não tiver a função desenvolvedor no Excel, lá na barrinha de funções, vocês vão vir aqui por esse caminho que eu estou mostrando e ela vai aparecer lá, ó, desenvolvedor. Vou apagar tudo. Porque os códigos dos macros, na verdade, eles já estão prontos. Só que eu quero automatizar essa minha planilha. Então, vou inserir um botão, eu puxo aqui, ó, para poder inserir. Ele vai perguntar qual que é o macro que eu quero, o nome do macro, na verdade. Vamos aumentar aqui. O que que esse primeiro macro faz, né? Eu vou inserir mais botões aqui também, ó. Eu já tinha salvo 2, que é o do tipo, e tinha feito o macro das datas, né? Lá, ó, tá do ano da publicação e tem o outro. Então, quando eu clico aqui no botão 1, vou mudar o nome dele já de uma vez, né? Vamos colocar aqui, vamos escrever qual que é a função dele. Contagem do tipo, botão 2, clicar duas vezes aqui para mudar o nome. Contagem da data de publicação. Isso porque eu estou pensando numa planilha para não ter que ficar programando a planilha o tempo todo, tá, pessoal? Isso aí é para deixar uma planilha já pronta que sirva para tudo. Então, vou formatar o botão agora. Você pode colocar da forma como vocês acharem melhor agora, tá? Cliquei, gerou. Olha lá, ó, eu clico nesse aqui também, gerou a outra coisa. E eu posso fazer isso para qualquer indicador que eu queira analisar na minha planilha de Excel originalmente. Tanto indicador simples quanto indicador completo. Ó,
Vamos alterar aqui, ó. Então, reescreva o código acima da data da publicação, óbvio, né? Que foi o último. Alterando as colunas FG da planilha. Aí, de novo, planilha dados. Para colunas. Vamos ver qual que eu quero. Para a coluna IJ da planilha. Dados também. Por alguma razão eu quero alterar. E a coluna. Qual que era a coluna? Vamos dar uma olhada aqui. A coluna agora eu vou analisar então data da prioridade ali, ó, coluna K. Repara que eu quero a mesma coisa que ele fez com a data da publicação, só que agora eu quero as informações um pouquinho à frente daquilo que já estava antes, só que eu quero com a data da prioridade. E aí ele vai considerar de novo só o ano, a ordem decrescente, vai extrair as informações da planilha G21 completo, -SV, colocar as informações na planilha dados, da forma com que eu tinha programado originalmente. E ele escreve o código. Vou aguardar um pouquinho. Veja que ele vai colocando tudo, alterando a mesma informação que ele tinha feito antes. Aí, ó, ele altera antes as colunas da outra programação, mas com a mesma função, explica, já não quero ver a explicação, vou copiar, volto para o Excel, vamos dar o Alt F11 de novo, cliquei errado, abre um novo módulo, ou copia em sequência, tá? Cola em sequência no mesmo módulo, não tem problema não. Vamos gerar, ó, gerou. Testei, funcionou do jeito que eu queria. Só que ali, ó, data da publicação e ano. Não é data da publicação exatamente, né? É data de prioridade. Então eu vou pedir para poder alterar. Reescrevo o código que ele fez agora, né? Mudando ano de publicação. É isso mesmo que estava lá, ó. Vou copiar tudo, porque fica mais fácil, né? Aí ele reescreve tudo mesmo. Vou tirar aqui. Data de publicação entre parênteses ano para data da prioridade. Da primeira prioridade, no caso. Porque tem outras datas de prioridade que algumas bases nos fornecem também. Ele vai reescrever tudo. Claro que se eu tivesse pensado isso na minha escrita original, já tinha resolvido, né? Volta lá. Se a gente escrever uma sequência lógica no caderno, num arquivo no Word, de tudo que você quer pedir para o ChatGPT no prompt, né, de comando, antes de fazer as buscas, antes de fazer a programação, a chance de você conseguir fazer exatamente aquilo que você quer, sem ter que ficar revisitando, reescrevendo o prompt de comando o tempo todo, é muito maior. Eu acho que vale a pena também, é um tipo de planejamento. Está escrevendo. Demora um pouquinho. Acabou. Vamos copiar o código. Volta lá. No caso, eu quero sobrepor, né? Isso que apareceu. Vamos apagar tudo aqui. Alt F11. Eu vou apagar o código, né? Porque não era exatamente o que eu queria. Ctrl V. Mandei rodar. Pronto, agora está a data da primeira prioridade da forma correta, né? E aí eu quero automatizar também esse negócio, às vezes. Vamos gerar um botão também
que funcione com macro, né? Olha, tá tudo direitinho. E aí eu posso gerar os botões da forma com que for mais adequado para poder fazer quantos indicadores vocês quiserem. Como hoje a aula é virtual e esse vídeo já está gravado, disponibilizado para vocês assistirem a qualquer momento, quantas vezes vocês acharem adequado, eu vou pedir para que vocês façam basicamente a programação de diversas funções do Excel usando o ChatGPT e que testem isso para ver se está dando certo. Porque nas próximas aulas a gente vai trabalhar especificamente com diversos indicadores e aí eu gostaria de saber se vocês estão tendo dificuldade de fazer a programação lá no Excel para poder fazer a análise da forma automatizada desses indicadores. Obviamente eu vou passar um monte de indicador pronto e aí vocês podem testar usando esses indicadores, mas eu gostaria que vocês também pudessem combinar dados para poder gerar próprios indicadores. Então, por exemplo, uma informação que não está disponível na planilha de patentes originalmente para a gente é a despesa com pesquisa e desenvolvimento no estado de Minas Gerais ou a despesa que a União tem com pesquisa e desenvolvimento de uma forma geral. E a gente poderia fazer um indicador, por exemplo, nós vamos ter uma aula mais específica a respeito disso, correlacionando tudo aquilo que eu invisto em pesquisa, obviamente em desenvolvimento tecnológico, pesquisa tecnológica no Brasil como um todo, e o quanto isso está reverberando de produção tecnológica em si. O dado do investimento não vem da base de dados de patente, vem das bases de informações econômicas de investimentos do governo, do CNPq, de outras formas possíveis. E aí a gente vai ter que juntar esses dados. Ou eu junto na mão, ou o ChatGPT pode ser um excelente aliado para a gente poder trabalhar. Então, a princípio, eu gostaria de que vocês fizessem esse exercício mais aleatório mesmo, só para vocês poderem treinar o uso da base OpenRefine, do software OpenRefine e das bases de dados de busca de patentes e do uso do ChatGPT para poder programar a planilha em Excel para ela te fornecer os dados que vocês desejam ver. Claro que vocês podem avançar muito mais do que eu mostrei, porque eu pedi para gerar tabelas, mas vocês podem usar o ChatGPT pedindo para gerar gráficos. Obviamente, você vai ter que conhecer qual que é o nome que o Excel usa para gerar aquele gráfico. Gráfico de linhas, gráfico de barras, gráfico 360, explosão solar, enfim. Tem que ir lá no Excel, ver o nome do gráfico e pedir para que o ChatGPT, por exemplo, gere o código de programação para que ele para que o Excel possa gerar uma planilha, uma tabela, e paralelamente a isso ele gere um gráfico já formatado. Tudo isso é possível de fazer usando o ChatGPT. E aí eu vou deixar esse para casa para vocês e na próxima aula eu vou ver se vocês têm alguma dúvida com o uso dessas ferramentas e o que vocês efetivamente conseguiram avançar. E aí eu resolvo as dúvidas pessoalmente na aula com vocês. Um abraço e até a próxima, pessoal!